O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. O Capital, Crítica da Economia Política, livro 2, O Processo de Circulação do Capital. Prefácio da primeira edição. Páginas 79 a 100. E prefácio da segunda edição, da 101 a 103. Na primeira página, a imagem do apartamento de Frederick Engels, em 122 Regent Park, Londres, onde viveu de 1870 a 1894. Prefácio da primeira edição. Preparar para a impressão o segundo livro de O Capital, e de maneira que, de um lado, ele parecesse numa forma coerente e o mais acabada possível, e de outro, como obra exclusiva do autor e não do editor, não foi trabalho fácil. O grande número de versões existentes, a maioria delas fragmentárias, dificultou a tarefa. Apenas uma dessas versões, o manuscrito 4, nota do tradutor Karl Marx, manuscrito 4, citação Mega 2, o manuscrito foi redigido de 1867 a 1868, Nia. Quando muito, fora revisada e preparada para impressão, mas a maior parte dela também se tornou obsoleta devido a reelaborações posteriores. Parte do material, embora acabada quanto ao conteúdo, não estava em relação à forma. Fora redigida na linguagem em que Marx costumava elaborar suas anotações, num estilo descuidado, repleto de expressões coloquiais, frequentemente sarcásticas, além de termos técnicos ingleses e franceses, e muitas vezes frases e até páginas inteiras em inglês. As ideias pousavam sobre o papel da forma como iam se desenvolvendo no cérebro do autor. Se boa parte do conteúdo for exposta em detalhes, outra parte, de igual importância, estava apenas esboçada. Os fatos que servem de ilustração ao material estavam reunidos, mas pouco ordenados, e muito menos elaborados. Muitas vezes, no fim de um capítulo, na pressa do autor de passar ao capítulo seguinte, não havia mais do que algumas sentenças fragmentárias, a indicar o desenvolvimento ali deixado incompleto. Por fim, havia a notória caligrafia que às vezes nem o próprio autor lograva decifrar. Contentei-me em reproduzir os manuscritos o mais literalmente possível, modificando o estilo apenas nos casos em que o próprio Marx o faria e inserindo sentenças explicativas ou de transição quando absolutamente necessário, e além disso, quando o sentido era perfeitamente indubitável. Frases cuja interpretação deixava margem a alguma dúvida, mesmo que a mais remota, foram preferencialmente reproduzidas ao pé da letra. As reformulações e inserções realizadas por mim não chegam a 10 páginas impressas e são de natureza puramente formal. A mera enumeração do material manuscrito legado por Marx para o livro 2 demonstra com que inigualável rigor, com que severa autocrítica ele procurava produzir e conduzir à extrema perfeição suas grandes descobertas econômicas antes de publicá-las. Uma autocrítica que raramente lhe permitia adaptar a exposição em seu conteúdo e forma a seu campo de visão, constantemente ampliado por meio de novos estudos. Vejamos em que consiste esse material. Em primeiro lugar, no manuscrito intitulado Contribuição à Crítica da Economia Política, 1472 páginas em quarto, em 23 cadernos, escrito de agosto de 1861 a junho de 1863, nota do tradutor, conforme idem, Berlim, Dietz, 1976 a 1982, nota Nia. Trata-se da continuação de uma obra de mesmo título, cujo primeiro caderno foi publicado em Berlim no ano de 1859, nota do tradutor, conforme idem, Mega 2, página 95 a 255, Nia. Nas páginas 1 a 220, cadernos 1 a 4 e 1159 a 1472, cadernos 19 a 23, o texto ocupa-se dos mesmos temas examinados no livro 1 de O Capital, da transformação do dinheiro em capital até o fim, e é a primeira redação de que dispomos sobre o assunto. As páginas 973 a 1158, cadernos 16 a 18, abordam capital e lucro, taxa de lucro, capital comercial e capital monetário, ou seja, temas que mais tarde serão desenvolvidos no manuscrito para o livro 3. Em contrapartida, os assuntos tratados no livro 2, assim como muitos dos que serão apresentados mais tarde no terceiro livro, ainda não se apresentam devidamente articulados. São considerados de passagem, sobretudo na seção que forma o corpo principal do manuscrito nas páginas 220 a 972, cadernos 6 a 15, intitulada Teorias do Mais-Valor. Nessa seção, Marx apresenta uma história crítica detalhada do ponto central da economia política
a teoria do mais-valor, desenvolvendo paralelamente a ela, em polêmica com seus predecessores, a maioria das questões que mais tarde nos manuscritos serão investigadas separadamente e em sua conexão lógica. Minha intenção é a de editar como livro 4 de O Capital a parte crítica desse manuscrito, depois de eliminar as numerosas passagens já elaboradas nos livros 2 e 3. Esse manuscrito, embora valioso, foi de pouca utilidade para a presente edição do livro 2. O manuscrito seguinte, do ponto de vista cronológico, é o do livro 3, que, ao menos em sua maior parte, foi escrito em 1864 e 1865. Nota do tradutor, conforme idem, O Capital, 1863 a 1865, Mega 2, citação. Mais tarde, Marx elaborou outros manuscritos para o livro 3 de O Capital, conforme Karl Marx, 1871 a 1882, Mega 2, 14, citação, página 3 a 162, nota NIA. Somente após concluí-lo em suas partes essenciais é que Marx passou à elaboração do livro 1, que seria publicado em 1867, nota do tradutor. O manuscrito do livro 1 foi em sua maior parte concluído antes do manuscrito do livro 3. Engels refere-se aqui à última prova manuscrita para impressão. Atualmente, dedico-me a preparar para a impressão o manuscrito do livro 3. No período seguinte, após a publicação do livro 1, dispomos de uma coleção de 4 manuscritos, nota da tradução. Trata-se dos manuscritos que Marx numerara de 1 a 4. O manuscrito 1, como Engels esclarece em seguida, já estava redigido antes da publicação do livro 1, mais precisamente, primeira metade do ano de 1865. Em folio, para o livro 2. Numerados de 1 a 4 pelo próprio Marx. Destes, o manuscrito 1, 150 páginas, presumivelmente escrito em 1865 ou 1867, é a primeira elaboração separada, porém mais ou menos fragmentária do livro 2 em sua composição atual. Também desse texto nada pôde ser utilizado. O manuscrito 3 é, em parte, uma compilação de citações e referências aos cadernos de excertos de Marx. A maioria deles referente à primeira seção do livro 2. E, em parte, elaborações de pontos específicos, sobretudo, uma crítica das teses de Adam Smith sobre o capital fixo e o capital circulante e sobre a fonte de lucro. Além disso, contém uma exposição da relação entre a taxa de mais-valor e a taxa de lucro, pertencente ao livro 3. As referências ofereciam poucos elementos novos e muitas versões, tanto para o livro 2 como para o livro 3. Tornadas obsoletas por redações posteriores, foram descartadas em sua maior parte. O manuscrito 4 é uma versão pronta para impressão da seção 1 e dos primeiros capítulos da seção 2 do livro 2, e utilizamos quando adequado, embora soubéssemos que esse material fora redigido anteriormente ao manuscrito 2. Ele pôde, por sua forma mais acabada, ser utilizado como vantagem para a parte correspondente desse livro. Foi preciso apenas complementá-lo com algumas passagens do manuscrito 2. Este último data de 1870 e constitui a única elaboração de algum modo completa do livro 2. As anotações para a redação final que mencionarei em seguida, dizem expressamente a segunda versão deve ser usada como base. Após 1870, sobreveio uma nova pausa devido principalmente ao estado de saúde de Marx, que, como de costume, ocupou esse tempo com estudos. Agronomia, os regimes rurais americanos e principalmente russo e o mercado monetário e o sistema bancário. E por último, as ciências naturais, a geologia, a fisiologia, estudos sobre os trabalhos matemáticos realizados por conta própria, formam conteúdos dos numerosos cadernos de excertos da época. Nota do tradutor. A partir de 1880, Marx publicou a segunda edição e a tradução francesa do livro 1 de O Capital e realizou vários excertos sobre os temas mencionados por Engels, conforme Mega 21-25. Mas não concluiu esses estudos em 1877, continuando-os paralelamente ao seu trabalho em O Capital. Por exemplo, alguns excertos sobre temas de ciências naturais e de economia só foram realizados após o ano de 1877, Mega 2, 31, Berlim, Academia, 1999, conforme também Mega 2, 26 e 28, NIA. No início de 1877, Marx sentiu-se suficientemente recuperado para retomar seu trabalho propriamente dito. Do fim de março de 1877 datam algumas referências e notas dos 4 manuscritos supramencionados como base para uma reelaboração do livro 2, cujo começo se encontra no manuscrito 5.
56 páginas em folho. Esse manuscrito contém os 4 primeiros capítulos e está ainda pouco desenvolvido. Pontos essenciais são tratados em notas de rodapé e a matéria está mais reunida do que ordenada, mas é a última exposição completa dessa parte, e mais importante da seção 1. Uma primeira tentativa de extrair desse material um texto pronto para impressão encontramos no manuscrito 6, posterior a outubro de 1877 e anterior a julho de 1878. Somente 17 páginas em quarto, que abrangem a maior parte do primeiro capítulo, e uma segunda tentativa, a última, do manuscrito 7, com data de 2 de julho de 1878, e apenas 7 páginas em folha. Naquela época, Marx já parecia ter clareza de que sem uma reviravolta completa em seu estado de saúde, jamais ele conseguiria produzir uma versão plenamente satisfatória do livro 2 e 3. Com efeito, os manuscritos 5 e 8 frequentemente evidenciam as marcas de uma luta violenta contra as doenças que o mortificavam. O conteúdo mais difícil da seção 1 foi novamente desenvolvido no manuscrito 5, o restante da seção 1 e a seção 2 inteira, com exceção do capítulo 7. Não apresentavam grandes dificuldades teóricas. Em contrapartida, Marx considerava que a seção 3, dedicada à reprodução e à circulação do capital social, carecia prioritariamente de uma reelaboração. De fato, no manuscrito 2, a reprodução fora estudada, num primeiro momento, sem levar em conta a circulação monetária que lhe serve de mediação, e, em seguida, levando-a em consideração. Isso tinha de ser eliminado e a seção inteira precisava ser reelaborada para ajustar-se ao campo de visão ampliado do autor. E assim surgiu o manuscrito 8, um caderno de apenas 70 páginas em quarto, mas a quantidade do material que Marx foi capaz de comprimir em espaço tão exíguo fica demonstrado quando se compara esse manuscrito com a seção 3, impressa depois de eliminados os fragmentos inseridos no manuscrito 2. Também esse manuscrito não é mais que um estudo prévio do tema, com a principal finalidade de fixar e desenvolver os novos pontos de vista alcançados em relação ao manuscrito 2, desconsiderando aquele sobre os quais não havia nada de novo a dizer. Aqui também é incorporado e ampliado um fragmento essencial do capítulo 17 da seção 2, que, de certo modo, pertence à seção 3. A consequência lógica e frequentemente interrompida, a exposição se mostra, às vezes, lacunar, e, sobretudo, no fim, absolutamente fragmentária. Porém, de um modo ou de outro, nela é dito o que Marx se propôs a dizer. Tal é o material do livro 2, com o qual, como disse Marx à sua filha Leonor pouco antes de morrer, eu devia fazer algo. Assumi esse encargo dentro dos meus limites mais estreitos. Sempre que possível, limitei minha intervenção à simples escolha entre as diversas redações. O critério utilizado foi o de tomar sempre como base a última redação existente, cotejando-a com as anteriores. Apenas a seção 1 e 3, e esta última em especial, apresentaram verdadeiras dificuldades, isto é, dificuldades não meramente técnicas, à aplicação desse critério. Procurei resolvê-las exclusivamente de acordo com o espírito do autor. Traduzi as citações que figuram no texto sempre que se trata de documentação ou de fato, ou como ocorre nas passagens de Adam Smith, quando o original está ao alcance de todos os que queiram investigar a coisa a fundo. Somente no capítulo 10 isso não foi possível, já que ali a crítica se ocupa diretamente do texto inglês. As citações do livro 1 baseiam-se na paginação da segunda edição, a última publicada em vida por Marx. Nota da tradução. Isto é, livro 1 de A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Para o livro 3, estão disponíveis, além da primeira versão manuscrita da contribuição da crítica da economia política, dos fragmentos supramencionados do manuscrito 3 e de algumas curtas anotações ocasionais espalhadas por vários cadernos de excertos, apenas os seguintes materiais: o citado manuscrito em folho de 1864 a 1865, elaborado aproximadamente com o mesmo grau de acabamento que o manuscrito 2 do livro 2, e um caderno de 1875, a relação entre a taxa de mais-valor e a taxa de lucro, que para a impressão, que aborda o assunto matematicamente em equações. A elaboração desse livro para impressão avança rapidamente, na medida em que já posso emitir um juízo sobre esse trabalho. Creio que, com exceção de algumas seções muito importantes, ele apresentará fundamentalmente dificuldades de caráter técnico.
Este é o local propício para rebater uma acusação formulada contra Marx, a qual inicialmente só se fazia em voz baixa e isoladamente, mas que hoje, depois de sua morte, é alardeada pelos socialistas de cátedra e de Estado e seus seguidores como um fato estabelecido. A acusação de que Marx teria plagiado Rodbertus. Em outra ocasião, já pude dizer o que era mais urgente sobre o assunto, mas agora poderei apresentar as provas documentais decisivas. Nota 1. No prefácio a Karl Marx, Miséria da Filosofia, Resposta à Filosofia da Miséria de Proudhon, tradução alemã de Bernstein e Kautsky, Stuttgart, Dietz, 1885. Essas acusações, até onde sei, aparecem formuladas pela primeira vez em Meyer, página 43. Dessas publicações, quer dizer, das publicações de Rodbertus, desde a segunda metade da década de 1830, Marx extraiu comprovadamente a maior parte de sua crítica. Citação. Nota da tradução. Rudolf Meyer, Berlim, Schindler, 1874, volume 1, Nia. Até que me sejam apresentadas outras provas, sou obrigado a supor que toda probabilidade dessa afirmação consiste em que Rodbertus a teria assegurado ao Sr. Meyer. Em 1879, surge em cena o próprio Rodbertus e escreve a Zeller. Tubinga, 1879, página 219, referindo-se ao seu escrito de 1842 nos seguintes termos. Perceberás que a argumentação ali desenvolvida já foi utilizada por Marx com muita galhardia, naturalmente sem me citar. Nota da tradução. Johann Carl, Rodbertus, Heinrich Brief, Tubinga, volume 39, 1879, página 217 a 221. Seu editor póstumo, Kozak, papagueia à vontade essa ladainha de Rodbertus, Introdução ao Capital, por Rodbertus, Berlim, 1884, página 15. Nota da tradução. Johann Carl, Rodbertus, Jagezow, O Capital, Berlim, Puttkamer e Mulbrecht, 1888, Nia. Seu editor póstumo, finalmente, em Brief, editado por Meyer em 1881, diz Rodbertus sem rodeios: hoje me vejo saqueado por Scheffler e Marx, sem que eu seja sequer mencionado. Carta número 60, página 134. Em outra passagem, a pretensão de Rodbertus assume contornos ainda mais definidos. Cita: em minha terceira carta social demonstrei substancialmente, tanto quanto Marx, apenas de modo muito mais sucinto e mais claro, de onde provém o mais valor do capitalista. Carta número 48, página 111. Marx jamais teve notícias dessas acusações de plágio. Em seu exemplar do livro Der Emanzipation Kampf, apenas as páginas referentes à Internacional haviam sido abertas com espátula. O restante do livro eu mesmo tive de abri-lo depois de sua morte. A revista de Tubinga ele jamais chegou a conhecer. Também ignorava completamente as Brief. A Meyer. E eu mesmo só tomei conhecimento da passagem relativa ao saqueio no ano de 1884, graças à indicação do próprio Sr. Meyer. Marx conhecia, no entanto, a carta número 48, pois o Sr. Meyer fizera a gentileza de presentear a original à sua filha caçula. Marx, a cujos ouvidos haviam certamente chegado alguns rumores misteriosos acerca da pretensa fonte secreta de sua crítica, que deveria, então, ser buscada em Rodbertus, mostrou-me esta carta, afirmando que, enfim, dispunha de um testemunho autêntico das pretensões de Rodbertus, que se isso era tudo que Rodbertus ambicionava, ele, Marx, não tinha nada a objetar, e podia muito bem deixar a Rodbertus a satisfação de pensar que sua própria versão era a mais sucinta e clara. Na realidade, Marx considerava que, com essa carta de Rodbertus, o assunto estava encerrado. E tinha perfeita razão para entendê-lo assim. Tanto mais que, como sei, Marx ignorou todas as obras literárias de Rodbertus até aproximadamente 1859, quando sua própria crítica da economia política já estava pronta, não só em linhas gerais, mas também em seus pormenores mais importantes. Marx começou seus estudos econômicos em 1843 em Paris, pelos grandes ingleses e franceses. Dos alemães ele conhecia apenas Hall e List, e com eles tinha o suficiente. Nota da tradução. Além dessa declaração de Engels, existem poucos dados sobre o começo dos estudos econômicos de Marx. Ele mesmo relatou apenas que se iniciaram em Paris. Karl Marx, citação Mega 2, página 100. Marx permaneceu em Paris de junho de 1843 a janeiro de 1845.
Muitos dos cadernos ali escritos, conhecidos como os manuscritos parisienses, foram compostos em 1884. Karl Marx, Berlim, Dietz, 1981, página 279 a 579. E idem Mega, Berlim, Dietz, 1982, página 187 a 322. Edições brasileiras, Manuscritos Econômicos Filosóficos, tradução Jesus Ranieri, São Paulo, Bom Tempo, 2004. Neles estão excertos das obras de Jean-Baptiste Say, Frédéric Scarbet, Adam Smith, David Ricardo, James Mill, John Ramsay McCulloch, Guillaume Prévost, de Toust, de Trace, Karl Wolfgang, Christopher Schutz, Friedrich List e Henrik Friedrich Osiander. A obra de Karl Heinrich Hall é citada diversas vezes por Marx em seus cadernos de notas dos anos de 1844 a 1847. Mega, 3, Berlim, Academia, 1998, página 9, 12 e 17, Nia. Nem Marx, nem eu sabíamos uma palavra sequer da existência de Rodbertus até que, em 1848, na Nova Gazeta Renana, tivemos de criticar seus discursos como deputado berlinense e seus atos como ministro. Tão ignorantes éramos de sua existência que nos foi preciso perguntar aos deputados renanos quem era aquele senhor Rodbertus que se tornara ministro tão repentinamente. Nota da tradução. Rodbertus tornou-se ministro da Educação a 25 de junho de 1848, mas renunciou ao cargo 14 dias depois. Mas tampouco eles souberam nos revelar algo sobre seus trabalhos econômicos. Àquela altura, Marx já sabia perfeitamente, sem necessitar da ajuda de Rodbertus, não apenas de onde, mas também como surge o mais-valor do capitalista. O provam A Miséria da Filosofia, nota da tradução. Karl Marx, Miséria da Filosofia, Paris, A Frank, 1847. Engels prepara a edição alemã dessa obra, sob o título de A Miséria da Filosofia. Paralelamente à edição do livro 2 do Capital, e redigira para ela um prefácio. O livro foi traduzido para o alemão por Eduard Bernstein e Karl Kaustik e publicado em 1885 em Stuttgart, Nia. A Miséria da Filosofia, de 1847, as conferências sobre o trabalho assalariado e capital pronunciado em Bruxelas em 1847 e publicados em 1849 nos números 264 e 269 da Nova Gazeta Renana. Foi apenas nos idos de 1859, por intermédio de Lassalle, que Marx tomou conhecimento de que também havia um Rodbertus economista e no Museu Britânico descobriu sua terceira carta social. Nota da tradução. De Ferdinand Lassalle, não se conhece nenhuma correspondência de 1859 como referência a Rodbertus. É inteiramente possível que ele tenha reagido à carta de Marx de 12 de novembro de 1858 com uma indicação correspondente. Nesta, Marx se desculpa pelo atraso no envio do seu manuscrito, o resultado de 15 anos de pesquisa sobre o capital em geral, e esclarece. No que diz respeito à nossa rivalidade, não creio que, nesse caso, existem esbarras de richesse para o público alemão. Na verdade, a economia como ciência em sentido alemão ainda está por ser feita, e para isso é preciso não apenas nós dois, mas uma dúzia. Um contato indireto com Engels, com Rodbertus, se deu em 1860, quando o editor Eduard Fischel informou a este último a publicação da brochura de Engels intitulada Savoyen, Nisa und der Rhein, Berlim, Bernhard, 1860. Engels não menciona, no entanto, que ele mesmo já em 1851 indicara a Marx o escrito de Rodbertus. Carta de Engels a Marx, 19 de maio de 1851. Ver também Carta de Lassalle a Marx, 12 de maio de 1851. Nia. Esses são os fatos. Vejamos agora o conteúdo daquilo que Marx teria saqueado de Rodbertus. Em minha terceira carta social, diz Rodbertus, demonstrei tanto quanto Marx apenas de modo muito mais sucinto e mais claro de onde provém o mais-valor do capitalista. Este é, portanto, o ponto fundamental, a teoria do mais-valor, e, na realidade, ninguém seria capaz de dizer que outra coisa Rodbertus poderia reivindicar de Marx como propriedade sua. Rodbertus se declara, pois, como o verdadeiro autor da teoria do mais-valor, a qual Marx lhe teria saqueado. E o que nos diz a terceira carta social
sobre o surgimento do mais-valor. Simplesmente que a renda, termo com o qual o autor sintetiza a renda fundiária e o lucro, não nasce de um acréscimo de valor sobre o valor da mercadoria, mas em consequência de uma dedução de valor imposta ao salário, ou, em outras palavras, porque o salário só representa uma parte do valor do produto, e se o trabalho é suficientemente produtivo, o salário não precisa ser igual ao valor natural da troca de seu produto, a fim de que deste último sobre um restante destinado à reposição do capital e à renda. Nota da tradução: Johann Karl Rothbard, Berlim, Allgemeine, 1851, página 87. Porém, não nos é dito em que consiste esse valor natural de troca do produto, do qual não resta nada para a reposição do capital, isto é, para a reposição das matérias-primas e do desgaste das ferramentas. Felizmente, temos a sorte de poder constatar a impressão de que essa descoberta sensacional de Rothbard causou sobre Marx. No manuscrito A Contribuição à Crítica da Economia Política, encontramos no caderno 10, as páginas 445 e seguintes, uma digressão, senhor Rothbard. Uma nova teoria da renda fundiária. Nota do tradutor: Karl Marx, O Capital, Berlim, 1988. Páginas 673 a 813. Ainda assim, essa análise das concepções de Rothbard acerca da renda fundiária, que Engels, baseado em Marx, chama de digressão, compreende 80 páginas manuscritas. Apenas sob esse ponto de vista, a terceira carta social é aqui considerada. A teoria rothbardiana do mais-valor é liquidada em geral com estas observações irônicas. O Sr. Rothbard começa investigando o aspecto que apresenta um país onde a posse da terra e o capital não estão separados, e chega então ao importante resultado de que a renda pela qual pretende ou entende todo o mais-valor equivale simplesmente ao trabalho não remunerado ou à quantidade de produtos em que esse trabalho se representa. Fim da citação. Ora, a humanidade capitalista já produziu mais valor por vários séculos e formou pouco a pouco uma ideia do surgimento desse mais-valor. A primeira noção foi a que surgiu da prática mercantil imediata, a de que o mais-valor nascia de um acréscimo sobre o valor do produto. Essa ideia predominava entre os mercantilistas. Nota do tradutor. Por mercantilismo, entende-se o conjunto de máximas econômico-políticas surgidas em vários estados europeus do século XVII e XVIII, o qual tinha como objetivo uma balança comercial ativa, embora o conceito só tenha sido introduzido posteriormente e submetido a diversas interpretações na história da teoria econômica. Frequentemente, comerciantes atuavam como defensores das ideias mercantilistas, como, por exemplo, Thomas Mann. Outros representantes foram James Stewart, na Grã-Bretanha, e Jean-Baptiste Colbert, na França. Na análise da forma simples do valor, Marx observou que os mercantilistas priorizavam o aspecto qualitativo da expressão do valor e, por conseguinte, a forma de equivalente da mercadoria, que alcança no dinheiro sua forma acabada. O Capital, livro 1, citação página 137. Os mercantilistas derrubaram concepções anteriores do século XVI que tinham em vista não a economia inteira, mas apenas a circulação monetária. Marx resumiu suas concepções sob o conceito de sistema monetário, Ibidem, página 157. Tais concepções também são designadas como mercantilistas, primevas ou bulionistas. Nota minha. Mas já James Stewart percebeu que, se assim fosse, o que uns ganhavam, outros teriam necessariamente de perder. Nota da tradução. A primeira edição de Stewart foi publicada em 1767 e é considerada a última e mais importante exposição sistemática das doutrinas econômicas mercantilistas. Nota minha. Apesar disso, ela continuou a assombrar por muito tempo, sobretudo os socialistas, mas Adam Smith eliminou-a da ciência clássica. Diz ele em A Riqueza das Nações, livro 1, capítulo 6. Cita: Tão logo o capital se tem acumulado nas mãos de pessoas particulares, algumas delas o empregarão naturalmente para dar trabalho a pessoas laboriosas, as quais fornecerão matérias-primas e meios de subsistência, a fim de obter um lucro mediante a venda do produto de seu trabalho, ou mediante aquilo que seu trabalho acrescentou ao valor daquelas matérias-primas. O valor que os trabalhadores adicionam
As matérias-primas decompõem-se, nesse caso, em duas partes, das quais uma paga seus salários e a outra o lucro do seu empregador sobre o montante total das matérias-primas e salários que ele adiantou. Nota da tradução, os grifos são de Engels. Nia. E um pouco mais adiante, cita: assim que a terra de um país foi plenamente convertida em propriedade privada, os proprietários fundiários, como todos os outros homens, amam colher onde jamais semearam e exigem renda fundiária mesmo para os produtos naturais do solo. O trabalhador tem de ceder ao proprietário fundiário uma parcela daquilo que seu trabalho coletou ou produziu. Tal parcela, ou o que é o mesmo, o preço dessa parcela, constitui a renda fundiária. Fim da citação. No citado manuscrito Contribuição à Crítica da Economia Política, página 253, Marx comenta essa passagem da seguinte forma, cita: assim, Adam Smith concebe o mais-valor, ou seja, o trabalho excedente, o excesso de trabalho realizado e objetivado na mercadoria para além do trabalho pago, ou seja, do trabalho que recebeu seu equivalente em salário, como a categoria universal, da qual o lucro propriamente dito e a renda do solo não são mais do que ramificações. Fim da citação. Mais adiante, no livro 1, capítulo 8, diz também Adam Smith, cita: tão logo o solo se torna propriedade privada, o proprietário fundiário exige uma parcela de quase todo o produto que o trabalhador pode nele produzir ou coletar. Sua renda fundiária constitui a primeira dedução do produto do trabalho aplicado sobre o solo, mas a pessoa que o cultiva raramente tem condições de se manter até a colheita. Sua manutenção lhe é geralmente adiantada a partir do capital de um empregador, do arrendatário, que não teria nenhum interesse em empregá-lo se não compartilhasse com ele de todo o produto do seu trabalho, ou se seu capital não lhe fosse reposto acrescido de um lucro. Esse lucro forma uma segunda dedução do trabalho aplicado sobre o solo. O produto de quase todo o trabalho é submetido à mesma dedução do lucro. Em todas as indústrias, a maior parte dos trabalhadores necessita de um empregador para lhes adiantar a matéria-prima, ou as matérias-primas, seus salários e sua manutenção até que o trabalho esteja consumado. Esse empregador compartilha com os trabalhadores o produto do trabalho destes últimos, ou o valor que estes adicionam às matérias-primas trabalhadas, e nessa parcela de valor consiste o seu lucro. Fim da citação. Sobre isso comenta Marx no manuscrito, página 256. Aqui, portanto, Adam Smith descreve em termos inequívocos a renda fundiária e o lucro do capital como meras deduções sobre o produto do trabalhador ou sobre o valor do seu produto, e iguais ao trabalhador por ele adicionados à matéria-prima. Nota da tradução em Marx ao material e não à matéria-prima. Mas essa dedução só pode consistir, como o próprio Adam Smith deixa claro de antemão, na parte do trabalho, em Marx, quantidade de trabalho, que o trabalhador acrescenta às matérias-primas para além da quantidade de trabalho que apenas paga o seu salário ou fornece um mero equivalente deste último, e, em outras palavras, tal dedução não pode consistir senão de trabalho excedente, da parte não remunerada de seu trabalho. Nota da tradução, Karl Marx, Berlim, 1978, página 375. Nesse manuscrito, Marx citou a edição francesa da obra de Smith, Paris 1802, da qual ele coligira excertos em seus cadernos parisienses de 1844. Nega 2, citação página 332 a 386. E no quaderno 7, Londres 1859 a 1863, Marx Engels, Nachal, A49, páginas 173 a 174 e 186 a 192, Nia. De onde provém o mais-valor do capitalista, e inclusive do proprietário fundiário? Adam Smith já sabia. Marx reconhece isso claramente em 1861, ao passo que Rodbertus e a turba inteira de seus admiradores, que brotam como cogumelos sob a chuva morna do verão socialista de Estado, parecem tê-lo esquecido em absoluto. No entanto, prossegue Marx, Adam Smith não distinguiu o mais-valor como tal, como categoria própria das formas particulares que ele assume no lucro e na renda fundiária. Disso decorrem todos os equívocos e defeitos de sua investigação, e mais ainda a de Ricardo. Essa frase pode ser literalmente aplicada a Rodbertus. Sua renda é simplesmente a soma da renda fundiária mais o lucro. Sobre a renda fundiária, ele edifica uma teoria totalmente falsa e toma o lucro inadvertidamente tal como o encontra em seus predecessores.
Para Marx, ao contrário, o mais-valor é a forma universal da soma do valor apropriada, sem a contrapartida de um equivalente, pelos detentores dos meios de produção, soma essa que, de acordo com leis muito peculiares que Marx foi o primeiro a descobrir, cinde-se nas formas particulares transformadas de lucro e renda fundiária. Tais leis são desenvolvidas no livro 3, no qual se verá pela primeira vez quantos elos intermediários são necessários para passar da compreensão do mais-valor em geral a de uma transformação em lucro e renda fundiária, ou seja, a compreensão das leis da distribuição do mais-valor no interior da classe capitalista. Ricardo vai bem mais além que Adam Smith. Ele baseia sua concepção do mais-valor sobre a nova teoria do mais-valor, que, embora já existisse em germe em Adam Smith, acabava sempre esquecida nos desenvolvimentos deste autor e se tornaria o ponto de partida de toda a ciência econômica posterior. Da determinação do valor da mercadoria pela quantidade de trabalho nela materializado, Ricardo deriva a substituição entre trabalhador e capitalista. Da quantidade de valor adicionada às matérias-primas pelo trabalho, a cisão desse valor em salário e lucro, isto é, neste caso, mais valor, ele demonstra que o valor das mercadorias permanece o mesmo, por mais que varie a proporção entre essas duas partes, uma lei que, segundo ele, não admite mais do que poucas exceções. Ele chega até mesmo a estabelecer algumas leis fundamentais sobre a relação recíproca entre o salário e o mais-valor, concebido sob a forma de lucro. Ainda que numa formulação demasiadamente geral, o Capital, livro 1, citação página 15, 1, e demonstra que a renda fundiária é um excedente sobre o lucro e que, em certas circunstâncias, depreende-se do lucro. Em nenhum desses pontos, Rodbertus ultrapassou Ricardo. As contradições internas da teoria ricardiana que levaram à derrocada de sua escola, ou permaneceram completamente ignoradas por Rodbertus, ou serviram apenas para induzi-lo, conforme página 130, a formular exigências utópicas em vez de soluções econômicas. Mas a doutrina ricardiana do valor, do mais-valor, não precisou esperar pelo senhor Rodbertus para ser explorada para fins socialistas. Na página 609 do primeiro livro de O Capital, segunda edição, Marx cita a frase, nota do tradutor, os possuidores de mais produto do capital, extraída de The Source and Remedy, Londres, 1821, nota do tradutor, publicado anonimamente, é de autoria do jornalista inglês Charles Wentworth Dilke, à época funcionário da Marinha Britânica, nota da tradução. Nessa obra, um panfleto de 40 páginas que Marx evitou que caísse no esquecimento, cuja importância se evidenciava já pelo simples uso da expressão surplus produce or capital, lemos o seguinte: o que quer que possa recair sobre o capitalista, do ponto de vista do capitalista, ele pode apropriar tão somente o mais trabalho, ou surplus labor, do trabalhador, pois o trabalhador precisa viver. Página 23. Mas, como o trabalhador vive, e por conseguinte qual a grandeza do mais trabalho apropriado pelo capitalista é algo muito relativo. Cita: se o capital não decresce em valor na mesma proporção em que cresce em massa, o capitalista extrairá dos trabalhadores o produto de cada hora de trabalho, além daquele mínimo que o trabalhador necessita para subsistir. O capitalista pode eventualmente dizer ao trabalhador: não deveria comer pão, pois se pode muito bem viver de beterrabas e batatas. E a esse ponto chegamos. Nota da página 23 a 24. Se o trabalhador pode ser levado a alimentar-se de batatas em vez de pão, é indiscutivelmente certo que do seu trabalho é possível extrair um produto maior, isto é, se para viver de pão o trabalhador necessita para o seu sustento e o de sua família reter para si o trabalho da segunda-feira e de terça-feira, ele só terá para si a metade da segunda-feira, enquanto a outra metade da segunda-feira e toda a terça-feira serão liberadas em proveito do Estado ou dos capitalistas. Página 26. Ninguém contesta que os juros pagos aos capitalistas sejam na forma de renda, juros monetários ou lucro sobre o comércio. Juros monetários ou lucro sobre o comércio são pagos como o trabalho de outros. Página 23. Eis, portanto, toda a renda de Rodbertus, com a única diferença de que, em vez de renda, fala-se aqui em juros. Sobre isso, Marx comenta no manuscrito da Contribuição à Crítica da Economia Política, página 852. Cita:
Esse panfleto, quase desconhecido, que apareceu na época em que começava a se tornar célebre o incrível sapateiro McCulloch, nota do tradutor, em Marx, John Wilson em sua brochura, Edimburgo, Blackwood, 1826, refere-se a McCulloch como o sapateiro, página 31, nota NIA. Contém um considerável avanço em relação a Ricardo. Nele se define diretamente o mais-valor ou lucro, como Ricardo também o chama, e com frequência também mais produto, ou juro, como chama o autor do panfleto, como mais trabalho, o trabalho que o trabalhador executa gratuitamente, que excede a quantidade de trabalho suficiente para repor o valor e a força de trabalho, e, portanto, produz um equivalente para o seu salário. Tão importante quanto decompor o valor do trabalho era decompor o mais-valor, que se expressa num mais produto, em mais trabalho. Isso já fora dito com efeito por Adam Smith e constitui um momento fundamental na evolução de Ricardo, porém jamais aparece expresso e plasmado nesses autores de forma absoluta. Mais adiante, na página 159 do manuscrito, lê-se: ademais, o autor continua preso a categorias econômicas pré-existentes, assim como em Ricardo, a confusão de mais-valor e lucro conduz a incômodos e contradições. O mesmo ocorre com ele, que batiza o mais-valor com o nome de juros de capital. É verdade que, em relação a Ricardo, ele apresenta a vantagem de que, em primeiro lugar, reduz todo o mais-valor ao mais-trabalho e, em segundo lugar, ainda que chame o mais-valor de juro do capital, ressalta, ao mesmo tempo, que entende por interest of capital a forma geral do mais-trabalho, em contraste com suas formas específicas, renda, juro monetário e lucro sobre os negócios. Porém, emprega o nome de uma dessas formas específicas, o interesse, como o nome da forma geral, e isso basta para que volte a reincidir no velho jargão, ou slogan, como diz o manuscrito econômico. Esta última passagem serve como uma luva para nosso Rodbertus. Também ele se aferra a categorias econômicas pré-existentes e batiza o mais-valor com o nome de uma das suas subcategorias transformadas, a qual, além de tudo, ele ainda confere um caráter extremamente vago, a renda. O resultado desses dois equívocos é que ele volta a reincidir no velho jargão econômico, deixando de avançar criticamente em seu progresso em relação a Ricardo. Em vez disso, é induzido a transformar sua teoria inacabada, antes que esta tenha saído da casca, num fundamento de uma utopia, com a qual, como sempre, ele chega tarde demais. O panfleto foi publicado em 1821 e nele já se antecipa plenamente a renda rodbertiana de 1842. Esse panfleto não passa de preposto, mas avançado de toda uma literatura, que nos anos de 1820 fez com que a teoria ricardiana do valor e do mais-valor se voltasse para os interesses do proletariado, contra a produção capitalista, combatendo a burguesia com suas próprias armas. O comunismo inteiro de Owen. Nota da tradução. Em 1799, em sua fiação de algodão em New Lanark, Escócia, Robert Owen introduziu uma série de medidas para a melhoria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores. Entre elas estavam o encurtamento da jornada de trabalho, a introdução de fundos de saúde, de aposentadoria, a construção e instalação de habitantes de fábrica, a proibição do trabalho infantil abaixo dos 10 anos de idade e uma proibição do álcool. A colônia New Harmony, por ele fundada em 1825 nos Estados Unidos, fracassou 4 anos depois. A teoria da medida do valor do trabalho de Owen baseava-se na teoria do valor-trabalho de Ricardo, como se pode observar em seu escrito Reports the Account of Lanark, Glasgow, Wardlaw e Cunningham, 1821. Na biblioteca de Marx encontrava-se vários escritos de Owen. Marx criticou as concepções deste sobre o valor e o dinheiro diversas vezes, como por exemplo no livro 1 de O Capital, conforme o Capital, livro 1, citação páginas 169 a 170, nota 50, NIA. Owen, quando assume sua forma econômica polêmica, baseia-se em Ricardo. Junto a ele, no entanto, encontram-se uma série de escritores, alguns dos quais Marx cita já em 1847 contra Proudhon, Miséria da Filosofia, página 49, Edmond, nota da tradução, Thomas Howell Edmond,
Prática Moral, Londres, Wilson, 1828, nota da tradução. Thompson, Hodgkin, Thomas Hodgkin, Popular Política Econômica, Londres, Tate, 1827, nota da tradução. Etc. E mais 4 páginas de etc. Dentre esse sem número de obras, citarei apenas uma tomada ao acaso, de William Thompson, nova edição, Londres, 1850. A primeira edição dessa obra, escrita em 1822, foi publicada pela primeira vez em 1824. Também nela, a riqueza apropriada pelas classes não produtoras é sempre caracterizada como dedução do produto do trabalhador. E isso com palavras bastante contundentes. Cita: o esforço constante do que chamamos de sociedade consistiu em induzir o trabalhador produtivo, pelo logro ou pela persuasão, pelo terror ou pela coação, a trabalhar em troca da menor parte possível do produto de seu trabalho. Página 28. Porque o trabalhador não deve receber todo o produto absoluto de seu trabalho. Pergunta. Página 32. Cita: essa compensação que o capitalista arranca do trabalhador produtivo sob o nome de renda da terra ou de lucro é exigida pelo uso da terra ou de outros objetos, posto que todas as matérias físicas sobre as quais, por meio das quais o trabalhador produtivo despossuído pode pôr em prática sua capacidade de produção, trabalhador ao qual não é deixada mais do que sua capacidade de produzir, se encontram em mãos de outros cujos interesses são antagônicos aos seus e cujo consentimento é condição prévia para seu trabalho. Não depende e não tem necessariamente de depender da graça deste capitalista a determinação da parte dos frutos do seu próprio trabalho, que caberá ao trabalhador como manutenção desse trabalho. Página 125. Em proporção à grandeza do produto retido, sejam esses desfalques chamados de impostos, lucro ou furto. Página 126, etc. Confesso que ao escrever estas linhas sinto um pouco de vergonha que a literatura anticapitalista inglesa dos anos de 1820 e 1830 seja totalmente conhecida na Alemanha, apesar de Marx já seja totalmente desconhecida na Alemanha, apesar de Marx já tê-la referido diretamente na Miséria da Filosofia e tenha citado grande parte dela, o panfleto de 1821 de Haverstone, Hodgkin, entre outros. Em vários pontos do primeiro livro de O Capital é algo ainda aceitável, mas que não apenas os escritores vulgares, que se agarra desesperadamente à casaca de Rodbertus e que não aprendeu realmente nada, mas inclusive o professor catedrático de jactante erudição. Nota da tradução. Referência a Rudolf Meyer e Adolf Wagner. Engels utiliza 2 versos de um poema de Heinrich Heine com o título de Young Katerveren, de 1853, onde diz: ele exalta o gênio que não se distanciou da natureza, não quer se jactar de erudição e, na verdade, também não aprendeu nada. Tenha esquecido sua economia clássica ao ponto de lançar seriamente sobre Marx a acusação de ter copiado Rodbertus, coisas que já podem ser lidas em Adam Smith e Ricardo, isso demonstra a que nível chegou hoje a decadência da economia oficial. O que então Marx disse de novo sobre o mais-valor? Como se explica que a teoria do mais-valor de Marx tenha surgido como um raio repentino no céu sereno e, além disso, em todos os países civilizados, enquanto as teorias de todos os seus predecessores socialistas, incluindo Rodbertus, desapareceram sem deixar rastro? Um exemplo da história da química pode nos ajudar a explicar isso. Sabe-se que no fim do século passado ainda imperava na química a teoria do flogístico, segundo a qual a essência de toda combustão consistia no fato de que do corpo incognoscente se separava outro corpo hipotético, um combustível absoluto chamado de flogisto. Nota da tradução. Flogisto, do grego flogistos, inflamável, era o nome que no século XVIII era dado a uma substância que se acreditava desprender-se de todo o corpo inflamável no momento de sua combustão. A teoria flogística, baseada nos trabalhos de Johann Joachim Becker, foi aperfeiçoada especialmente por George Ernest Stahl,
Marx referiu-se a essa teoria no manuscrito de 1867-68 para o livro 3 de O Capital. Karl Marx, O Capital, nega, página 7, citação página 43, Nia. Essa teoria bastava para explicar a maioria dos fenômenos químicos conhecidos à época, ainda que em certos casos violentasse um pouco os fatos. Em 1774, Priestley encontrou um tipo de ar tão puro ou tão livre de flugisto que, em comparação com ele, o ar corrente já parecia impuro. Chamou-o de ar desflogizado. Pouco depois, Scheele encontrou na Suécia o mesmo tipo de ar e demonstrou sua existência na atmosfera. Percebeu também que esse ar desaparecia quando se queimava um corpo nele ou em ar corrente, razão pela qual lhe batizou de ar de fogo. Nota da tradução. Os estudos de Carl Wilhelm Scheele conduziram no período de 1772 a 1773 à descoberta do oxigênio e do nitrogênio, mas seus resultados só foram publicados em 1777, em seu único livro. Isso fez com que perdesse parte de sua fama para Joseph Priestley, que descobriu o oxigênio em 1774, conforme Henry Enfield Roscoe e Carl Schulmer Braunschweig e Wilweg, 1877, volume 1, página 13, Nia. Desses resultados, ele extraiu a conclusão de que a combinação que se produz pela união do flogisto com uma das partes integrantes do ar, isto é, no processo de combustão, não é mais do que fogo ou calor que escapa pelo vidro. Nota 2, Iveden, página 13 e 18. Priestley e Scheele haviam encontrado o oxigênio, mas não sabiam que tinham em mãos. Continuavam presos às categorias flogísticas, tal como a haviam encontrado já prontas. Em suas mãos, o elemento que derrubaria toda a concepção flogística e revolucionaria a química estava condenado à esterilidade. Mas tendo Priestley comunicado em Paris seu descobrimento a Lavoisier, nota da tradução, Antoine Laurent de Lavoisier descobriu a composição química da água, oxigênio e hidrogênio. Com a descoberta do oxigênio, também esclareceu o conceito de oxidação como uma ligação do elemento oxigênio com outros elementos e ligação química e, desse modo, a formação de óxidos. Com suas longas pesquisas, cujos resultados foram publicados em sua obra principal, derrubou a teoria flogística válida até então. Nota Nia. Este se pôs a investigar toda a química flogística à luz do novo fato, até descobrir que o novo tipo de ar era um novo elemento químico, que na combustão, não é o misterioso flogisto que escapa do corpo incandescente, mas que é esse novo elemento que se combina com o corpo que o queima. E, desse modo, pôs de pé a química inteira, que em sua forma flogística estava de cabeça para baixo. E ainda que, como afirmou mais tarde Lavoisier, não tenha descoberto o oxigênio, ou mesmo ao mesmo tempo em que os outros, e independentemente deles, é ele o verdadeiro descobridor do oxigênio, ao contrário dos outros dois, que apenas o encontraram sem sequer suspeitar o que haviam encontrado. Tal como Lavoisier, para Priestley e Scheele, assim está Marx para os seus predecessores na teoria do mais-valor. A existência da parte do valor-produto, que agora chamamos mais-valor, fora detectada muito tempo antes de Marx. Do mesmo modo, revelara-se com maior ou menor clareza em que ela consiste, a saber, no produto do trabalho pelo qual o apropriador não paga o equivalente algum. Mas não se sabia mais do que isso. Os economistas clássicos burgueses, investigaram no máximo a proporção de grandeza na qual o produto do trabalho se distribui entre o trabalhador e o possuidor dos meios de produção. Outros, os socialistas, achavam essa distribuição injusta e buscavam meios utópicos para eliminar tal injustiça. Ambos permaneciam presos a categorias econômicas tal como as havia encontrado já prontas. E então Marx entrou em cena, e em direita oposição a todos os seus predecessores, onde estes haviam visto uma solução, Marx viu somente um problema. Viu que não se tratava nem de ar desflogizado, nem de ar de fogo, mas de oxigênio, que não se tratava nem de simples comprovação de um fato econômico corrente, nem do conflito desse fato com a injustiça, ou com a justiça eterna e a moral verdadeira, mas de um fato chamado a revolucionar a economia inteira e que oferecia a quem soubesse interpretá-lo a chave para a compreensão de toda a produção capitalista. À luz desse fato,
Marx investigou todas as categorias anteriores a ele, assim como Lavoisier, à luz do oxigênio, investigara todas as categorias anteriores da química logística. Para saber o que era mais valor, Marx precisava saber o que era valor. Antes de tudo, a própria teoria do valor de Ricardo tinha de ser submetida à crítica. Marx investigou, assim, o trabalho em sua quantidade criadora, em sua qualidade criadora de valor, e esclareceu pela primeira vez qual trabalho cria valor, por que e como ele o cria, descobrindo que o valor não é senão um trabalho cristalizado desse tipo, um ponto que Rodbertus jamais chegou a compreender. Marx investigou então a relação entre a mercadoria e o dinheiro e demonstrou como e por que, em razão da qualidade do valor que lhe é inerente, a mercadoria e a troca de mercadorias têm necessariamente de engendrar a oposição entre mercadoria e dinheiro. Sua teoria do dinheiro, fundada sobre essa base, é a primeira teoria exaustiva e, desde então, tem sido tacitamente aceita em toda parte. Marx investigou a transformação do dinheiro em capital e demonstrou que o processo repousa sobre a compra e venda da força de trabalho. Substituindo o trabalho pela força de trabalho, pela qualidade criadora de valor, ele resolveu com um só golpe uma dificuldade que provocara a ruína da escola ricardiana, a impossibilidade de harmonizar a troca recíproca de capital e trabalho com a lei ricardiana da determinação do valor pelo trabalho. Ao estabelecer a distinção do capital em constante e variável, Marx foi o primeiro a expor exaustivamente o processo de formação de mais valor. Em seu verdadeiro desenvolvimento, o que nenhum de seus predecessores havia conseguido, e com isso esclareceu uma distinção no interior do próprio capital, da qual nem Rodbertus nem os economistas burgueses haviam conseguido extrair coisa alguma, mas que nos fornece a chave para a solução dos mais intrincados problemas econômicos, como demonstra com a máxima evidência, uma vez mais, este livro 2, e mais ainda como se mostrará em seu devido tempo o livro 3. Marx continuou a investigar o mais-valor, descobrindo suas duas formas, o mais-valor absoluto e o relativo. Demonstrou o papel distinto, porém decisivo em ambos os casos, que o mais-valor desempenhou no desenvolvimento histórico da produção capitalista. Sobre a base do mais-valor, ele desenvolveu a primeira teoria racional do salário de que dispomos e traçou pela primeira vez em linhas gerais as linhas gerais de uma história da acumulação capitalista, além de uma exposição de sua tendência histórica. E Rodbertus? Depois de ter lido tudo isso, conclui um economista tendencioso. Nota da tradução. No prefácio à edição alemã, Miséria da Filosofia, escreve Engels. Para a época em que foi publicado, Rodbertus era um livro sem dúvida importante. Dar continuidade à teoria ricardiana do valor nessa direção era um começo promissor. Apesar de só constituir uma novidade para ele mesmo e para a Alemanha, sua teoria não deixa de atingir, no geral, o mesmo nível das obras dos melhores de seus antecessores ingleses. Mas ela não era senão um começo, uma teoria que só poderia apresentar algum progresso efetivo mediante um estudo ulterior, minucioso e crítico. Mas o próprio Rodbertus desviou-se desse caminho ao orientar o desenvolvimento da teoria ricardiana para a segunda direção, a da utopia. Com isso, ele renunciou à condição de toda a crítica, à independência. Passou então a operar com um objetivo preconcebido e tornou-se um economista tendencioso. Uma vez prisioneiro de sua utopia, ele se fechou para qualquer possibilidade de progresso científico. De 1842 até sua morte, Rodbertus girou no mesmo círculo, repetiu sempre as mesmas ideias já desenvolvidas ou mencionadas em suas obras anteriores, sentindo-se ignorado, considerando-se plagiado, quando em sua obra nada havia a plagiar, e por último, recusando-se, não sem intenção, a reconhecer que no fundo ele não havia senão redescoberto aquilo que já havia sido descoberto há muito tempo. Karl Marx e Friedrich Engels, Werk, Berlim, Dietz, 1975, volume 21, páginas 186 e 87, nota da tradução. Como sempre, Rodbertus, depois de ter lido tudo isso, conclui um economista tendencioso, como sempre, que se trata de um assalto à sociedade. Nota da tradução. Carta número 48, de 20 de setembro de 1871, em Johann Karl Rodbertus, Berlim, Klein, 1881, volume 1, páginas 112 e 113. Nota NIA. Um assalto à sociedade que ele mesmo dissera de modo muito mais sucinto e claro de onde provém o mais-valor, e por fim declara que tudo isso se ajusta perfeitamente, sem dúvida, à forma atual do capital, isto é, ao capital como existe historicamente, mas não o conceito de capital.
a representação utópica que o Sr. Rodbertus conformou do capital. É exatamente o mesmo que sucedeu ao velho Priestley, que até sua morte manteve seu juramento de fidelidade ao flogisto e não quis saber absolutamente nada do oxigênio, com a diferença de que Priestley foi realmente o primeiro a ter encontrado o oxigênio, ao passo que Rodbertus, com seu mais valor, ou melhor, sua renda, não fez mais do que descobrir um lugar comum, e de que Marx, ao contrário dos predecessores de Lavoisier, recusou-se a afirmar ter sido o primeiro descobridor, o fato da existência do mais valor. Os demais feitos econômicos de Rodbertus situam-se no mesmo nível. Sua elaboração do mais-valor até transformá-lo numa utopia já foi criticada de modo não intencional por Marx em A Miséria da Filosofia. O que restava a dizer sobre o assunto foi dito no meu prefácio à tradução alemã dessa obra. Sua explicação das crises comerciais a partir do subconsumo da classe trabalhadora já se encontra em Nouveaux, livro 4, capítulo 4, de Sismond, nota 3. Assim, o mercado interno se estreita cada vez mais por meio da concentração de riquezas nas mãos de um pequeno número de proprietários, e a indústria é progressivamente forçada a buscar seu escoamento em mercados estrangeiros, onde a esperam revoluções ainda maiores, isto é, a crise de 1817, que Sismond descreve em seguida. No Principle, edição 1819, 1, página 336. Nesse capítulo, Sismond esclarece a relação entre a oferta da demanda com o exemplo do comércio exterior. Ele explica que os países para os quais se exporta por preços baixos ou mais baixos tornam-se mais pobres porque, ao não conseguirem vender seus próprios bens, têm de se proteger contra a importação de mercadorias mais baratas. A crise seria, portanto, de saturação do mercado, e dela todos sairiam perdendo, tanto os comerciantes exportadores como os países importadores. Paris, Delaunay, 1819, tomo 1, página 338. Com isso, Sismond condenou o forte rebaixamento de preços dos produtos britânicos, que fez com que a França tivesse de limitar consideravelmente suas importações. Assim, já em 1816 foi proibida a importação de produtos de algodão da Grã-Bretanha. O resultado disso foi uma permanente situação de crise da economia britânica e do comércio exterior, situação discutida por diversas vezes no Parlamento britânico londrino, como, por exemplo, na sessão de 7 de maio de 1817. Londres, 1817, volume 36, página 335 e 37, nota NIA. A única diferença é que Sismond tinha sempre o mercado mundial diante dos olhos, ao passo que o horizonte de Rodbertus não ultrapassava os limites da Prússia. Suas preocupações sobre o salário têm suas raízes no capital ou no ganho. Pertencem à escolástica e não definitivamente liquidadas na seção 3 deste segundo livro de O Capital. E são definitivamente liquidadas na seção 3 deste segundo livro de O Capital. Sua teoria da renda permaneceu sua propriedade exclusiva e pode prosseguir em seu sono tranquilo até que se publique o manuscrito em que Marx a critica. Por último, suas propostas para emancipar da pressão do capital a propriedade fundiária da velha Prússia são, por sua vez, absolutamente utópicas, pois eludem a única questão prática de que se trata nesse contexto, a saber, como pode o Junker da velha Prússia ter um ganho anual de, digamos, 20.000 marcos e um gasto anual de, digamos, 30.000 marcos, sem contrair dívidas? A escola ricardiana fracassou em torno do ano de 1830 por culpa do mais-valor. Nota do tradutor. Em sua avaliação do fracasso da escola ricardiana, Engels baseou-se na observação de Marx de que a exposição inteira da escola ricardiana mostra como ela se decompõe em 2 pontos. Primeiro, o intercâmbio entre capital e trabalho, correspondente à lei do valor, Karl Marx, Mega 3.4, Berlim, Dietz, 1979, página 1370. O segundo ponto, que aborda a taxa geral do lucro, das categorias do lucro, do valor e do preço de custo, não foi aqui introduzido por Engels, por serem temas que concernem ao livro 3, de O Capital. Em 1891, Engels reiterou essa ideia em sua introdução ao escrito de Marx, Trabalho, Assalariado e Capital, Friedrich Engels, em Karl Marx, Berlim, Dietz, 1891, página 7, Mega, nota NIA.
o que ela não pôde resolver permaneceu ainda mais insolúvel para sua sucessora, a economia vulgar. Nota da tradução. Em 1864 e 65, em seu manuscrito para o livro 3, Marx caracterizara a economia vulgar como doutrina que, na verdade, não faz mais do que traduzir, sistematizar e fazer a apologia doutrinária das ideias dos agentes dessa produção, presos às relações burguesas de produção. Karl Marx, O Capital, Manuscritos Econômicos de 1863 a 65, livro 3, em Mega 2, Berlim, Dietz, 1992, páginas 720 e 21, conforme também O Capital, livro 1, citação, páginas 155 a 156, nota 32. Os dois pontos que provocaram seu fracasso foram os seguintes. Primeiro, o trabalho é a medida do valor. No entanto, o trabalho vivo, ao ser trocado pelo capital, apresenta um valor inferior ao trabalho materializado pelo qual ele é trocado. O salário, o valor de uma determinada quantidade de trabalho vivo, é sempre inferior ao valor do produto criado por essa mesma quantidade de trabalho vivo, ou na qual esta se materializa. Assim formulado, o problema é de fato insolúvel. Marx o coloca nos termos corretos e desse modo resolve. Não é o trabalho que tem valor, como atividade criadora de valor. Ele pode ter um valor especial tanto quanto a gravidade pode ter um peso especial. O calor, uma temperatura especial, ou a eletricidade, uma voltagem especial. Não é o trabalho que é comprado e vendido como mercadoria, mas a força de trabalho. Tão logo se torna mercadoria, seu valor se rege pelo trabalho nela incorporado como um produto social, ou seja, é igual ao trabalho socialmente necessário para sua produção e reprodução. Compra e venda da força de trabalho sobre a base desse seu valor não contradizem em absoluto, portanto, a lei econômica do valor. Segundo, de acordo com a lei ricardiana do valor, dois capitais que empreguem a mesma quantidade de trabalho vivem e com a mesma remuneração produzirão. Mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, no mesmo tempo, mercadoria de igual valor, assim como mais valor ou lucro de mesma grandeza, mas se empregam quantidades desiguais de trabalho vivo, eles não podem produzir mais valor, ou, como dizem os ricardianos, lucro de mesma grandeza. Ora, o que ocorre é justamente o contrário. Na realidade, capitais iguais, qualquer que seja a quantidade de trabalho vivo que empreguem, produzem em tempos iguais, em média, lucros iguais. Aqui se apresenta, portanto, uma contradição na própria lei do valor, contradição que já fora encontrada por Ricardo e que também sua escola foi incapaz de resolver. Tampouco Rodbertus pode evitar essa contradição, mas em vez de resolvê-la, fez dela um dos pontos de partida de sua utopia. Página 131. Marx já resolvera essa contradição no manuscrito Contribuição à Crítica da Economia Política. A solução se apresenta segundo o plano de O Capital, no livro 3. Ainda teremos de esperar alguns meses até sua publicação. Portanto, os economistas que pretendem descobrir em Rodbertus a fonte secreta de um precursor de Marx têm aqui uma ocasião para mostrar do que é capaz a economia rodbertiana. Se conseguirem demonstrar de que maneira uma taxa média de lucro igual pode e deve ser formada, não apenas sem infringir a lei do valor, mas sobre a própria base dessa lei, estarei então disposto a continuar a discussão com eles, mas é preciso que se apressem. As brilhantes investigações contidas nesse livro 2 e seu novíssimo resultado em terrenos até então quase inexplorados não são mais do que um prelúdio do conteúdo do livro 3, que desenvolve os resultados da exposição marxiana do processo social de reprodução sobre a base capitalista. Quando o terceiro livro for publicado, muito pouco se falará da existência de um economista chamado Rodbertus. Como Marx me expôs repetidas vezes, os livros 2 e 3 de O Capital deveriam ser dedicados à sua esposa, Friedrich Engels, Londres, no aniversário de Marx, 5 de maio de 1885. Prefácio da segunda edição. A presente segunda edição é fundamentalmente uma reimpressão fiel da primeira. Os erros de impressão foram corrigidos, alguns deslizes estilísticos remediados e frases curtas, contendo apenas repetições, foram eliminadas. O livro 3 que apresentou dificuldades totalmente imprevistas, está agora quase pronto. Se minha saúde permitir, a impressão poderá ter início ainda neste outono. Friedrich Engels, Londres, 15 de junho de 1893. Há uma página impressa da primeira página do manuscrito final de Friedrich Engels para o livro 2 e segue. Para uma melhor visualização, segue um breve resumo da proveniência das passagens extraídas do manuscrito 2 e 8. Nota da tradução.
conforme tabela dos manuscritos de Marx para o livro 2 de O Capital e sua utilização por Engels, páginas 72 e 75 da tradução. Seção 1, capítulo 1, páginas 107 a 108, manuscrito 2, 108 a 118, manuscrito 7, 118 a 122, 6, 122 a 41, 5. Capítulos 2 e 4, páginas 143 a 196, manuscrito 5, 196 a 200, nota encontrada entre os extratos de livros. Capítulos 5 e 6, intercalados, página 201 a 207, manuscrito 4, 209 a 211, uma passagem do manuscrito 8, 214 a 220, notas do manuscrito 2. Seção 2, capítulo 7 e 8, páginas 235 a 45, fim do manuscrito 4, capítulo 8 a 17, páginas 245 a 446, manuscrito 2. Seção 3, capítulo 18, páginas 449 a 457, manuscrito 2. Capítulo 19, 1 e 2, página 459 a 90, manuscrito 8. 3, página 491 a 93, manuscrito 2. Capítulo 20, 1, página 495 a 498, manuscrito 2, apenas o parágrafo final proveniente do manuscrito 8. 2, página 498 a 501, essencialmente do manuscrito 2. 3, 4 e 5, páginas 502 a 525, manuscrito 8. 6, 7, 8 e 9, página 526 a 541, manuscrito 2. 10, 11 e 12, página 541 a 586, manuscrito 8. E 13, página 586 a 594, manuscrito 2. Capítulo 21, página 595 a 633, inteiramente manuscrito 8.